Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu falei no último vídeo sobre hinduísmo e eu tinha falado no vídeo anterior sobre o Jesus de João, que é o mais divino. E por mais doido que pareça, esse vídeo aqui vai ser sobre esses dois assuntos ao mesmo tempo: hinduísmo e o Jesus de João. Vou explicar o que acontece. O Evangelho de João ele começa com aquele conceito de logos, em arche ho logos, né? No princípio era a palavra, que é logos em grego. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O que acontece, pessoal? Esse logos, segundo exegetas, teólogos, estudiosos, esse é um conceito neoplatônico, tá? Ou platônico, para ser exato, porque ele começa lá com Aristóteles, outros filósofos gregos, passa por Platão, passa por Filo de Alexandria, até ir parar na Bíblia. O que é esse conceito de logos? Esse conceito de logos dos gregos é a palavra. A palavra seria uma ação que, como é que eu vou explicar para você? Seria tipo um demiurgo, um deus menor. Então foi um deus menor que criou todo o planeta, dentro dessa concepção filosófica, e o Deus verdadeiro seria um Deus que era contra esse Deus menor. Seria um tipo de um Deus verdadeiro que deixou o outro fazer a criação, mas ele era o verdadeiro Deus. Então começa assim uma coisa bem confusa, de miurgo, outro Deus, etc. e tal. É claro que cada filósofo tinha uma interpretação diferente. Então isso aí vai variar. Se você pegar Platão, ele vai dizer uma coisa. Se você pegar Sócrates, ele vai dizer outra. Se você pegar Filo de Alexandria, ele vai dizer outra. Por exemplo, Filo de Alexandria, eu já fiz um vídeo sobre isso, ele acreditava que havia uma divindade menor que coexistia com essa divindade maior que criou tudo. E claro que Filo, por incrível que pareça, ele não falou um A de Jesus. Mesmo sendo o mais contemporâneo dele, podia ter cruzado com ele numa rua da Galileia, mas ele não fala um A de Jesus. Tinha até parente que era procurador na Judéia, ele nasceu antes de Cristo e morreu depois de Cristo, ia para Jerusalém todo ano e nunca falou um A de Jesus. Só aí vocês veem que o personagem é só uma criação. E ele tinha essa concepção de logos também, o Filo de Alexandria, que seria um deus menor, uma outra divindade, tá? Onde ele filosofava sobre isso, até baseado em livros como Zacarias, por exemplo, da Bíblia, e ele foi criando essa concepção que ele aprendeu com os gregos, porque o Filo de Alexandria ele era um judeu helênico, ele vivia em Alexandria, no Egito, então ele gostava da filosofia grega, e era um daqueles judeus que tentava harmonizar a filosofia grega com o judaísmo, tá? Então quando chega ali no Evangelho de João, tem esse conceito aí da palavra que estava com Deus, que o autor pode ter absorvido desses judeus helênicos. Porque ele fala assim, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Como se fosse uma outra divindade que tivesse com a divindade principal na criação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Agora, qual que é o problema na minha opinião, pessoal? Eu que estudo a Bíblia já há muito tempo. Essa frase que aparece logo no início de João, essa frase também tem no hinduísmo, tá? Para quem não sabe. Eu fui o primeiro que fez um meme sobre essa frase, eu acho que eu tenho até hoje. Mas eu não vou conseguir colocar aqui no vídeo, porque eu ainda não consegui pegar os arquivos do meu outro notebook. Mas a frase dizia assim, no princípio era Prajapati, e Prajapati estava com Deus, e Prajapati era Deus. Tá? Eu não sei o que significa Prajapati hindu, mas essa palavra aparece em vários Vedas hindus, bem antes de Cristo. Como é que eu descobri essa palavra? Eu fazia parte de um grupo no Orkut, pra você ver como faz tempo isso, era um grupo de judeus. E tinha um judeu lá que ele era um estudioso de línguas, ele era linguista. E como o grupo era para judeus, ele postava as descobertas que ele fazia, comparando o hinduísmo com o cristianismo. O cara realmente ele estudou sânscrito, que é aquela letrinha hindu, e ele lia os livros sagrados dos hindus para poder mostrar semelhanças com o cristianismo. Aí um dia ele colocou essa frase lá. Ele falou que essa frase ele colocou em sânscrito, depois ele colocou a tradução em português, no Orkut, e depois ele colocou as referências em vários Vedas que você podia achar, sendo alguns Vedas bem antigos, há mais de 1000 anos antes de Cristo. Ele falou, tem variações, dependendo do livro que você for procurar, vai ter uma variação mínima ou outra. Tem uns que falam que era Vishnu, outros falam que era palavra, outros falam que era não sei o quê, mas a frase, em essência, ela é a mesma. Tanto que eu fiz um meme, até viralizou uma época, e esse meme também está naquele meu e-book, tá? Jesus antes de Jesus, que eu copiei essa frase em português, em sânscrito, e coloquei lá os Vedas que estão embaixo. Quem tiver acesso ao meu e-book, vocês vão ver essa frase, está exatamente lá. É a mesma frase. Então a frase ela é semelhante a uma frase hindu. Mas o conceito é um conceito grego, que os gregos não falavam essa frase do jeito que está ali, só falavam do logos. Agora a frase, como está ali, no princípio era o verbo, tal, não sei o quê, já é mais semelhante com os hindus. E aí a gente entra nessa confusão, né? Como que essa frase foi parar na Bíblia? Será que o autor teve influência só de judeus helenistas, gregos? Ou ele teve influência das religiões orientais que eram conhecidas em Roma também? As religiões orientais chegaram em Roma. Às vezes de forma diferente, né, mudando, mas chegaram. Por exemplo, o deus Mitra é um deus hindu.
É que ele foi migrando, chegou aos persas, os persas chegou ali no Oriente Médio, depois passou pelos gregos, depois dos gregos chegou em Roma. Mas a própria palavra Mitra é uma palavra que vem do hindu antigo, que significava amigo. Depois foi muito cultuado em Roma. Então eles tinham acesso a essas religiões, essas concepções filosóficas orientais. Mas aí fica essa dúvida, né? Será que o Logos veio de um ou veio do outro? Ou será que o autor de João era um estudioso e ele resolveu combinar as duas coisas? O conceito filosófico platônico de Logos com o Veda hindu, pegando a fórmula do hinduísmo. Então vai ficar confuso. E o mais doido disso tudo, pessoal, é que se a gente for mexer mais ainda e vasculhar, fazer uma pesquisa em outras religiões, é bem capaz da gente achar uma concepção parecida. Isso mostra o quê? Mostra que a Bíblia não é original e aquela história é só uma construção para cativar um público. Não tem como aquilo ser verdade. Porque se uma pessoa que acredita na Bíblia acha que aquela frase ali em João é verdade, então você vai ter que admitir que Krishna ou Prajapati é a verdade, porque eles vieram bem antes de Jesus. E aí, como é que fica? Ou os próprios deuses gregos, né, que também já viam antes de Jesus, e também tem semelhanças com Jesus. Tanto que o próprio Justino, na sua apologia, ele fala assim: quando nós, cristãos, dizemos que cremos que Jesus nasceu sem concepção sexual, viveu e morreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus, não falamos nada de diferente do que dizem vocês. Quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso Mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós, nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz: ele nasceu de uma virgem. Aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. Complicado, né, pessoal? É por isso que eu falo, quem sabe um dia as pessoas consigam abrir um pouco os olhos, né, a mente, e perceber que o que tem ali não é original. São concepções que são tão bizarras que você tem dificuldade até de identificar de onde o autor tirou, porque ela vai coincidir com mais de um ponto diferente. Mas o fato é, tem semelhança com o hinduísmo e tem semelhança com a cultura grega. Aí tirem suas conclusões, tá bom? Então aí, galerinha, quem gostou já sabe, dá um like no vídeo, comente o que achou, ativa o sininho, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais para as pessoas verem, comente também, seu comentário é importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.